E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí. Eu, como sempre, com essas olheiras, essa cara de sono. Essa quarentena realmente tem me tirado a capacidade de dormir regularmente, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje, nono ano, nós vamos falar sobre a crise de 1929. A crise de 1929 foi um problema na economia do sistema capitalista. Então eu vou te explicar algumas coisas sobre o sistema capitalista. Tá? O sistema capitalista é a maneira como nós, seres humanos, atualmente organizamos boa parte da economia do planeta Terra. Então, você sabe que no sistema capitalista existe produção e existe consumo. E esses são os dois pilares do sistema capitalista. Tá? Então, se eu não produzir e se não consumir, o sistema não funciona. Então não adianta ter só fábricas produzindo, fazendas plantando comida e produzindo comida. É preciso que alguém compre. Se eu tiver uma fábrica, por exemplo, de geladeira e eu produzo lá 1 milhão de geladeiras por ano, se ninguém comprar essa geladeira, minha fábrica vai falir. Isso é lógico, é fácil de entender. Tá? E aí, a minha fábrica falindo, eu mando meus empregados embora. E esses empregados, que enquanto estão empregados têm salários, eles conseguem comprar coisas para eles, para a família deles, pessoas normais. O sujeito ganha salário, vai lá, compra comida, roupa, paga aluguel, água, luz, comprar coisas que ele quer e assim por diante. Então não adianta ter só produção, tem que ter produção e tem que ter consumo. Você tem que imaginar como se o sistema capitalista fosse uma bicicleta que está em movimento. Tá? Então cada um dos pedais dessa bicicleta, um é a produção e o outro é o consumo. Se um pedal travar, a bicicleta para e cai. Tá? As pessoas não entendem muito isso, as pessoas têm dificuldade de perceber que para que haja o sistema capitalista é preciso que haja consumo também. Tá? Então, o que aconteceu em 1929? Em 1929 aconteceu um negócio que nós chamamos de superprodução, lá nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos vinha com uma economia muito boa, aquecida, como a gente fala, quer dizer que ela está crescendo, as pessoas estão consumindo. Os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929, né? A Primeira Guerra acaba em 1918. Esses 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, a economia americana vem muito aquecida e eles se orgulham de ter o American Way of Life. O que é isso? O jeito americano de ser, como eles falavam. O melhor padrão de consumo do mundo. Tá? E aí produzia-se muitas coisas e os americanos foram comprando. Então, quem podia financiar uma casa financiou, quem podia ter um carro próprio, que era bastante caro para a época e ficou sendo barateado pelo processo de produção do Henry Ford, o fundador dessa fábrica que existe até hoje, que é a fábrica Ford, comprou um carro, surgiram as geladeiras, fogão a gás, que foram sendo popularizados, já existiam, mas foram sendo popularizados, então existia um consumo de um monte de coisas. Só que o consumo na economia ele tem um limite. Isso é óbvio para todo mundo. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho dinheiro para comprar 5, 6 geladeiras, que eu ganho muito bem. Não é o meu caso, mas vamos supor que eu ganho muito bem. Mesmo podendo comprar 10 geladeiras, eu não vou comprar 10. Se eu preciso de uma, eu compro uma. Se eu preciso de um fogão, eu compro um fogão. Eu não vou comprar 10 fogões. O que eu vou fazer com 10 fogões? Então chega uma hora que o consumo ele atinge um limite médio.
Vai ter sempre gente comprando coisas novas, mas na maior parte do tempo, se eu não estou precisando de nada, eu não entro na loja para comprar uma casa nova só porque eu acordei com vontade de comprar uma casa. Você entende isso? E aí o que aconteceu em 29? Em 29, as fábricas americanas, elas vinham produzindo bastante, porque o consumo tinha sido aquecido. E as pessoas que tinham dinheiro para comprar as coisas, obviamente nem todo mundo tem dinheiro, compravam. Só que chega em 28, 29, o sistema trava. Por que ele trava? Porque tem mais gente produzindo, tem mais fábricas produzindo coisas do que gente conseguindo comprar. Isso é o que nós chamamos de superprodução. É quando a produção é maior do que a compra. E aí acontece um negócio muito doido, que é o exemplo que eu dei para você agora. Se eu tenho uma fábrica que produz e ninguém compra, a minha fábrica fecha. Agora imagina que isso aconteça com boa parte das empresas do sistema econômico americano. Então eles começam todos a quebrar. E aí vira um problema, porque toda vez que uma fábrica fecha, ela obviamente manda um monte de gente embora. E aí essas pessoas que tinham dinheiro para consumir, elas passam a não ter, porque elas não têm mais salário. Deu para entender qual que é a lógica do negócio? E de repente, milhões de pessoas estão desempregadas. Tá? É o que nós chamamos de desemprego estrutural. Não é um problema localizado, é um problema generalizado. Está na estrutura do sistema capitalista. E aí você vai ter muita gente desempregada, muita gente precisando comer, logicamente, né? Óbvio, passando fome. E esses alto padrões de consumo que existiam até 29, ele simplesmente vai desaparecer na década de 30. Até aquele momento vai ser a pior crise que o sistema capitalista já viu. A economia produz, mas não tem para quem vender, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. E aí você percebe, o sistema não fecha. Imagina que a bicicleta está quebrada. O pedal da produção roda normalmente, mas o pedal do consumo não roda. E eu vou te contar uma coisa muito triste. Esse é um problema que ainda existe no sistema capitalista. Tanto que nós temos milhões de pessoas desempregadas no mundo inteiro. Tá? O sistema capitalista, ele não consegue solucionar esse problema. Não sou eu que estou falando não, está cheio de economista por aí falando sobre isso na televisão. Falta consumo, as pessoas não têm dinheiro para consumir. Se elas não têm dinheiro para consumir, obviamente não adianta produzir. Tá? Isso é um problema muito sério. E essa crise, ela vai se espalhar pelo mundo como uma fileirinha de dominó. Quando você derruba o primeiro dominó, vai caindo todos os outros. Então é isso que acontece. Por quê, professor? Porque a economia do mundo, ela era, como é até hoje, completamente ligada uma coisa na outra. Tá? Então imagina o seguinte, os Estados Unidos era o principal consumidor do Brasil de café, os Estados Unidos e a Europa. Quando eles quebraram, quer dizer, a população norte-americana em 1929 começa a passar fome, né? Eles vão cortar o cafezinho, é lógico. Né? Se eu não tenho dinheiro nem para comer, eu não vou ficar gastando meu dinheiro em café. Eu vou procurar, antes de mais nada, comida. Tá? Vou tentar juntar a grana para sustentar os meus filhos. E como é que vai vir a solução? A solução, pelo menos em parte, porque isso não resolve todos os problemas, não resolveu todos os problemas, vai vir com o presidente Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito e começou a governar em 1933. Ele é um dos presidentes da história dos Estados Unidos mais populares. Então, se você for para os Estados Unidos, agora você não pode, porque o Donald Trump fechou as fronteiras. Mas, quando você puder, você vai lá e pergunta para o pessoal na rua o que você acha do Roosevelt e tudo mais. Você vai ver que ele é um dos mais populares. Tanto que ele foi eleito 4 vezes como presidente dos Estados Unidos.
Ele foi presidente pelo Partido Democrata, partido do antigo presidente Barack Obama. Acho que esse você conhece, esse nome. Tá? E o Roosevelt criou um plano político e econômico, né, um projeto econômico para a retomada do crescimento chamado New Deal. New Deal quer dizer o novo acordo, o novo projeto para o crescimento da economia, que é um pacote econômico. Meu Deus do céu, professor, o que é um pacote econômico? Pacote econômico é um conjunto de medidas que um governo toma para melhorar a economia. Aqui no Brasil, os governos estão quase sempre tentando novos pacotes para melhorar a economia, regras novas. Você não deve lembrar de nenhum porque você é novo ainda, mas logo logo você vai lembrar. Tá? Você vai perceber isso, você vai ouvir, lá, um pacote econômico, muda governo, tal, tenta novas regras da economia. O New Deal, eu vou ler para você o que é, tá? Para você entender direitinho. Vai aparecer um quadro aqui, ó, tá? Sobre o New Deal. O programa estabelecia medidas para limitar a produção e reduzir os estoques agrícolas. Então tinha muita gente produzindo. Ele falou, não, vamos diminuir a produção. Olha que coisa doida, vamos diminuir a produção de alimentos. Tá? Visando conter a queda de preço. Também incluía a concessão de financiamento à indústria a baixos juros. Então, o governo americano passou a emprestar dinheiro com baixos juros para as empresas poderem se manter, pagar os funcionários, para poder comprar produtos e continuar produzindo alguma coisa. Incentivando as exportações e uma redução da jornada de trabalho. Então, o que é isso? Pago a mesma coisa, mas você diminui o trabalho, o número de horas trabalhadas, porque aí essa mesma empresa vai contratar mais gente, então você diminui o desemprego. Você diminuir o número de horas trabalhadas por semana, você obriga as empresas a contratar mais gente e diminuir o desemprego. Então imagina o seguinte, aqui no Brasil, todos nós trabalhadores temos que trabalhar uma jornada de 44 horas por semana. Tá? Imagina que de repente a nossa jornada fosse de 30 horas. As empresas teriam que contratar mais gente para suprir essas 16 horas que não tem ninguém mais trabalhando. Isso diminuiria o desemprego. Essa que foi a lógica do New Deal. Tá? Fixação de um salário mínimo. Lá nunca teve a noção de salário mínimo, mas nesse momento eles fizeram. E o Roosevelt, ele começou a fazer grandes obras públicas, muitas estradas, várias usinas de hidrelétrica. Por que ele fazia isso? Porque quando ele fazia isso, ele melhorava o sistema, né? Então ajudava a economia a fluir melhor, e ao mesmo tempo ele estava empregando as pessoas. Então quem estava desempregado arrumava um emprego aí, pelo menos que fosse de 1 ano, 2 anos, mas quem está na crise 1 ano, 2 anos empregado é muita coisa. Tá? E aí a economia conseguiu voltar a crescer. Um detalhe que o seu livro não conta, tá? O nosso sistema capitalista, ele precisa que haja consumo. Então, por exemplo, quando você vê empresários na televisão, grandes empresários, o atual vice-presidente da República, o general Mourão, que durante a campanha eleitoral ele chegou a falar publicamente para acabar com o 13º salário. Quando ele faz isso, ele está tirando dinheiro do sistema capitalista, né? E aí você atravanca a própria economia. Por quê? Porque com o dinheiro os trabalhadores vão lá em movimento. Quando eles compram coisa, eles aumentam o consumo e movimentam a economia. Quanto mais você deixar a população pobre, sem salário, sem benefícios sociais e tudo mais,
pior para o sistema capitalista, pior para a economia do nosso país, para a economia do mundo. Obviamente que os grandes empresários, eles não pensam na economia como um todo, eles pensam só na própria empresa. A lógica deles, quando eles propõem que tire o 13º salário, eu gasto com o 13º salário, se tirar é um custo a menos para a minha empresa. Mas a médio prazo, a longo prazo, você vai ter um problema social cada vez mais grave. Tá? Deu para entender isso? Bom, eu acho que é isso. Como sempre, eu estou morrendo de saudades. Estou gravando essa aula nesse feriado do dia 25, absolutamente estranho. Eu acho que é o feriado mais estranho que eu já vivi na minha vida. Mas tudo bem. É vida que segue. Beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.